lá, galera. Eu vou fazer esse vídeo resposta às refutações que estão sendo sempre as mesmas, né? No meu vídeo Sábado de Heresia, onde eu mostro que a Adventista do Sétimo Dia, eles mantêm funcionário trabalhando no sábado, ok? A refutação sempre é a mesma. Eu separei aqui, né, está aí na tela, uma pessoa chamada Marcos Rogério. Eu percebi que muitas pessoas vêm com essa mesma resposta, né? Essa mesma tentativa de refutação. E eu não vou fazer igual eles fazem, que é ignorar o que foi falado e focar e entrar em ataques pessoais, né? Eu separei aqui o texto aonde eles utilizam para refutar, né? Da tentativa de refutação. E aí eu quero analisar com vocês, e vocês aí tirem suas devidas conclusões. Eu não tenho objetivo nenhum de convencer nem o Marcos Rogério e nem ninguém, tá? Cada um pense do jeito que quiser, mas eu vou analisar o texto com vocês e aí vocês tirem suas devidas conclusões. Muito bem. A refutação dele é a seguinte, ó, vamos ler junto aqui. Ele veio com um papo furado de que os seguranças particulares e a suposta impossibilidade de se guardar o sábado, sendo que a Bíblia menciona a guarda na cidade e no templo, protegendo a ambos, mesmo no dia do sábado, né? Eles de fazer, não entendi muito bem. Eles de fazer esse vídeo ridículo, pagando esse mico nas redes sociais, deveria, no mínimo, ler a Bíblia e se informar antes de querer opinar, né? Muito bem. Eu acho que é muito desnecessário o ridículo, pagando mico e assim por diante. Eu acho extremamente desnecessário, tendo em vista que o que eu mostrei foi provas, né? Foi fundamentos. E eu expliquei no vídeo a motivação de fazê-lo, né? Mas tudo bem, não tem problema. Aí eu disse para ele, onde está o texto? Poderia me dizer? O Marcos disse que foi em Neemias 13:19. Eu vou separar, porque ele deu dois textos. Então esse vídeo eu vou fazer de Neemias 13, ok? Vamos analisar Neemias 13 e depois nós vamos analisar, eu faço um outro vídeo e a gente analisa o livro de Reis, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar aqui junto, beleza? Eu separei aqui, né? Tá aqui o livro de Neemias. Vamos ouvir, né? Eu vou pegar primeiro aqui o trecho onde ele está falando, né? 13:19. Essa aqui é a Bíblia da linguagem de hoje. Só vai ficar um pouco mais fácil do entendimento, mas depois vocês podem ler a própria Bíblia de vocês e ver que fala a mesma coisa. Diz o seguinte, ó, o 19 que ele fala aqui é a base, né, do que ele está dizendo. Então vamos lá. Portanto, ordenei que os portões da cidade fossem fechados antes que começasse cada sábado, logo que fosse ficando escuro, e que não fosse aberto de novo até que o sábado terminasse. E coloquei alguns dos meus homens nos portões para que nenhuma carga fosse levada para dentro da cidade no sábado. Ok? Então, Neemias colocou uns soldados, né, no portão do templo. Muito bem.
Eu não vou isolar o texto, porque eu sei muito bem como que eles vão refutar. Então eu vou iniciar a análise do versículo 1, e aí nós podemos ter a correta conclusão, tá bom? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, vou dar o play e a gente vai acompanhar junto, e eu vou parando e comento aquilo que se fizer necessário de comentar. Então vamos lá. Neemias, capítulo 13. Separação dos estrangeiros. A lei de Moisés estava sendo lida em voz alta para o povo. Então chegaram ao trecho que diz que nunca seria permitido que nenhum amonita ou moabita se juntasse ao povo de Deus. Isso porque o povo de Amon e o de Moabe não haviam dado comida nem água aos israelitas na sua viagem, quando saíram do Egito. Em vez disso, esses dois povos haviam pago a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o nosso Deus virou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram a leitura dessa lei, eles expulsaram os estrangeiros do meio deles. Esse trecho não está falando diretamente sobre o assunto, né? Então, vamos continuar, mas esse trecho é um trecho muito importante de um outro assunto, mas que é ignorado pelos evangélicos, protestantes, romanos, seja ele protestante anglicano. É ignorado esse trecho aqui das Escrituras, tá? Mas traz uma mensagem muito importante. Mas vamos continuar. As reformas de Neemias. Antes desses acontecimentos, o sacerdote Eliasibe, que era o encarregado dos depósitos do templo, havia se ligado com Tobias por laços de parentesco. Por isso, havia deixado que Tobias usasse uma sala grande, onde antes eram guardadas as ofertas de cereais e de incenso, os objetos usados no templo, as ofertas para os sacerdotes e a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite, dados para os levitas, para os músicos e para os guardas do templo. Porém, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 do reinado de Artaxerxes, da Babilônia, eu havia voltado para lá, a fim de dar ao rei um relatório. Mas, depois de algum tempo, ele deixou que eu voltasse. Então voltei para Jerusalém e fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito, deixado que Tobias usasse uma sala do templo. Eu fiquei tão furioso que joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Depois, dei ordem para que a sala fosse purificada e que os objetos do templo, as ofertas de cereais e o incenso fossem colocados ali de novo. Eu soube também que os músicos do templo e outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. Então repreendi as autoridades por deixarem que o templo ficasse abandonado. Estava tendo ali, vocês podem acompanhar, estava tendo um desvio muito grande do povo de Israel, né? Daquilo que era correto de se manter. Vamos continuar aí, ó. Vamos lá, vamos continuar. Depois trouxe de volta para o templo os levitas e os músicos, e os coloquei de novo nos seus postos. Aí todo o povo de Israel começou de novo a trazer para os depósitos do templo a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite. Aqui está falando do dízimo, certo? Que é a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite, que são produtos da terra, né? O dízimo sempre foi produto da terra, esse é um outro assunto, mas vamos prosseguir. Eu encarreguei de tomar conta dos depósitos os seguintes homens: o sacerdote Selemias, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías.
eu quero que você entenda o seguinte: o trabalho do sacerdote é no sábado, né? É no sábado. O sacerdote não quebra o sábado por trabalhar no sábado, porque o trabalho sacerdotal é no sábado. Então, não existe isso. Então ele pegou e colocou no templo, né? Ele colocou o sacerdote e o pessoal aí, os levitas, né? Para trabalhar no sábado dentro do templo. Muito bem, vamos continuar. Como ajudante deles, pus Anã, filho de Zacur e neto de Matanias. Eu sabia que podia confiar nesses homens e que eles seriam honestos na divisão dos mantimentos com os seus colegas de trabalho. Oh, meu Deus, lembra de todas essas coisas que eu tenho feito pelo teu templo e pelo seu serviço. Naqueles dias eu vi que em Jerusalém havia gente que no sábado pisava uvas para fazer vinho. Outros no sábado carregavam seus jumentos de cereais, vinho, uvas, figos e outras coisas e levavam para dentro de Jerusalém. Então dei ordem para que não... Reparem que agora está chegando no trecho onde o irmão utilizou, né, para, de certa forma, refutar aquilo que eu falei. Eu gostaria que vocês analisassem que ele está consertando alguns problemas. E um dos problemas que estava tendo é esse, que as pessoas estavam indo para Jerusalém e trabalhando em Jerusalém no dia de sábado, pisando uva, carregando seus jumentos e levando coisa para dentro de Jerusalém, ok? Então, ele está vendo o trabalho no sábado, né, como algo ruim, tá? Então vamos continuar. Vendessem nada no sábado. Alguns homens da cidade de Tiro, que moravam em Jerusalém, traziam peixes e todo tipo de mercadorias à cidade para vender ao nosso povo no sábado. Então eu repreendi. Então vamos lá. O que estava acontecendo era o seguinte: o povo de fora, que não era de Israel, não era de Jerusalém, estava entrando em Jerusalém com mercadoria e levando o povo a quebrar o sábado, porque eles estavam vendendo produtos para essas pessoas no sábado, certo? Então, aí começou a entrar aí, a necessidade da solução deste problema, certo? Então vamos lá, porque assim, só para a gente destacar que o que está acontecendo neste momento é uma solução de um problema imediato, tá? Não é algo que venha, não é algo que já existia, foi uma necessidade momentânea, tá? É isso que eu gostaria que vocês analisassem, tá ok? Estava tendo um problema naquele momento que precisava de uma solução. Aí vamos continuar aí ouvindo. E as autoridades dos judeus e lhes disse: vejam só que coisa errada vocês estão fazendo. Vocês estão profanando o dia do sábado. Foi por isso mesmo que Deus castigou os seus antepassados, deixando que esta cidade fosse destruída. E agora vocês insistem em profanar o sábado, fazendo com que assim Deus fique ainda mais irado com Israel. É nesse ponto que eu gostaria que vocês analisassem, né? O que estava acontecendo, pelo fato das pessoas estarem desviadas, fazendo com que permitindo com que o povo de Israel trabalhasse no sábado, comprasse no sábado,
e fizesse as coisas no sábado, estava trazendo maldição para o povo de Israel. Isso que Neemias está falando. Então, precisava ser consertado e feito com que as pessoas parassem de vender no sábado, parassem de trabalhar no sábado, parassem de fazer aquilo que era mal no sábado, aquilo que era proibido no sábado. Então foi uma coisa que antes não tinha. Antes de Neemias vir, não tinha esses soldados, e agora nós chegamos no ponto aonde o irmão leu, tá certo? Então quer dizer, não era uma coisa que já existia antes de Neemias falar, tá certo? Não era uma coisa que o trabalho desses soldados, na qual o irmão está utilizando para sustentar essa posição, isso como argumentação, né? Se você ler o capítulo todo, é isso que a gente está fazendo, você vê que na realidade foi uma ação emergencial, porque estava trazendo problemas para o povo, maldição para o povo. E aí chega no versículo na qual o irmão utilizou para tentar me refutar. Vamos ouvir agora, dentro do contexto, e a gente consegue analisar isso com bastante facilidade. Vamos lá. Portanto, ordenei que os portões da cidade fossem fechados antes que começasse cada sábado. Logo que fosse ficando escuro e que não fossem abertos de novo até que o sábado terminasse. E coloquei alguns dos meus homens nos portões para que nenhuma carga fosse levada para dentro da cidade no sábado. Uma ou duas vezes, os negociantes que vendiam todo tipo de mercadorias passaram a noite de sexta-feira fora das muralhas da cidade, mas eu os avisei. Não adianta vocês passarem a noite do lado de fora das muralhas, esperando pela manhã. Se vocês fizerem isso de novo, eu usarei a força. Daí em diante, eles não voltaram mais no sábado. Vocês estão acompanhando, pessoal? Foi uma ação emergencial. Por quê? Porque eles estavam utilizando o sábado como algo. Eles estavam utilizando o sábado como algo para negócio. Os de fora, eles estavam entrando e dentro de Jerusalém para vender. Então, essa foi a ação, a forma que Neemias utilizou para não deixar com que esses vendedores passassem para dentro de Jerusalém e assim levasse as pessoas a profanar o sábado. Ok? Então, por um tempo, ficou os soldados nos portões. Por um tempo também, não foi para sempre. Tá certo? Foi naquele momento emergencial. Tá? Foi uma ação emergencial, porque estava tendo uma necessidade diferenciada. Tá? Eu quero que vocês entendam que a partir da ordem de Neemias é que iniciou isso. Não era por costume esses soldados estarem ali. Perceba que depois que Neemias colocou esses soldados ali e disse para os vendedores que ele iria usar a força se eles não parassem com essa tentativa de profanação, eles iriam ter que usar a força. Então, por isso que eram soldados que estavam ali. Porque soldados, ele é treinado para usar a força caso necessário. Certo? Então, vamos só continuar aqui, porque existe o restante deixa muito claro o que aconteceu de fato. Vamos lá.
eu mandei que os levitas se purificassem e fossem guardar os portões para termos a certeza de que o sábado seria conservado santo. Perceba uma coisa muito importante. Depois de ter passado este momento emergencial, Neemias fez o quê? Ele separou alguns dos levitas, que nós sabemos que o trabalho dos levitas era no sábado, pediu para que eles se purificassem e agora trocou. Tirou os soldados, porque os soldados foi uma ação emergencial, e colocou os levitas para guardar os portões, para que continue e não seja profanado o sábado. Tudo bem? Então vamos continuar aqui. O texto é muito claro, irmãos. Aí cada um pode tirar suas devidas conclusões. Oh, meu Deus, lembra de mim por isso também, e tem piedade de mim por causa do teu grande amor. Nessa época, descobri também que muitos judeus haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Então, eu acho que deu para entender muito bem. Eu peguei desde o início para que vocês conseguissem captar toda a mensagem, né? Você perceba que o versículo 23, ele já muda o foco, já não fala mais sobre aquele problema a qual se fez necessário de utilizar os soldados durante o sábado, né, nos portões. Foi mudando agora o problema, né? Agora ele está falando sobre casamentos que não era permitido, né? E então ficou muito claro que ali foi uma ação emergencial no capítulo 13 de Neemias. Não era uma coisa que já existia e nem que permaneceu existindo, né? Foi algo emergencial. Agora, o que isso tem a ver, tem semelhança, né, com o que eu apresento no vídeo, né, no vídeo do sábado de heresia? O que isso tem de semelhança? Nada. Aquele senhor que está lá cuidando das coisas dentro da instituição lá da IES, né? Ele não cabe, não tem sentido nenhum, semelhança alguma com a argumentação utilizando Neemias 13. Na realidade, Neemias 13, ele está tratando para que as pessoas não façam trabalho no sábado. E aquele senhor, ele está, na verdade, trabalhando no sábado, guardando produtos, guardando um prédio, né? Guardando bens. Não tem absolutamente nada a ver, tá certo? Então, utilizar Neemias 13 para querer refutar este meu vídeo é totalmente estranho, porque não tem absolutamente nada a ver, tá certo? Cada um tira as suas devidas conclusões, mas Neemias 13, ele foi algo emergencial e não permaneceu e não continuou após ser sanado esta necessidade. Tá ok? Espero ter sido claro, né? Analisando o texto inteiro para vocês aí, juntamente com vocês, e que vocês aí tirem as suas devidas conclusões. Valeu. E agora que comece o mimimi.